Fala pessoal, ele é Abel Barreto aqui mais uma vez com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um desafio, de programação, só que dessa vez eu não vou deixar um desafio para vocês realizarem, Eu vou resolver esse desafio, e durante o processo eu vou mostrar para vocês algumas informações sobre programação, Coisas que eu acredito que sejam fundamentais, sejam questão de conceito, e algumas práticas de programação, mas com o intuito aí de resolver, de ampliar o conhecimento de vocês nessa questão de programação propriamente dita, tá? Então, antes de mais nada, segue, curte, compartilhe o nosso canal aqui, os nossos vídeos. Não deixa de assistir até o final para você poder obter o máximo de conhecimento possível. E vamos lá, tá? Aqui no nosso desafio que eu preparei para vocês, a gente vai fazer, parece ser algo bem bobinho, mas a gente vai utilizar agora a parte da eletrônica, Então, dentro aqui da parte da eletrônica, o que vai acontecer? Eu quero fazer uso de um botão que está conectado aqui no meu pino 2 e um LED que está conectado ao meu pino 13, tá? Toda vez que eu apertar o botão, quando eu clicar sobre o botão, eu quero que o meu LED ele alterne o estado dele. Então, se eu clicar uma vez, meu LED acende. Se eu clicar pela segunda vez, o meu LED apaga, tá? Então aqui, quando vocês começarem a analisar, vocês vão ver que tem várias operações que você vai parecer que sejam simples, contudo, a gente vai ter uma situação um pouco corriqueira aí que vai exigir que a gente faça algumas configurações dentro do nosso programa, tá? Então, vamos começar aqui, tá? Eu preparei aqui solução, desafio 9, Eu já preparei aqui o meu esquema elétrico, eu já deixei montado, tá? Vocês podem pegar, ele não tem um modelo pronto, tá? O que eu usei? Tá? Eu não vou fazer a montagem com vocês, eu espero que vocês consigam fazer aí por si só, mas eu utilizei aqui, o esquema, de disparadores do Arduino. Eu peguei o botão e só adicionei aqui o meu LED, tá? Então, evitei aí um caminho mais doloroso, ter que construir todo esse circuito, apesar de ser um circuito simples, mas se você quiser, você pode fazer a construção desse circuito separadamente, tá? É ótimo para você poder fazer o desenvolvimento. E aqui a gente vai pegar o nosso código, vamos trocar ele para texto. Ele veio com código ali, Vamos selecionar todo esse código. Não, vamos apagar, vamos deixar só o nosso void setup. Vamos apagar aqui o nosso programa e vamos apagar aqui também o nosso loop. Beleza. Então a gente tem aqui a estrutura básica, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer o programa e vou comentando aqui com vocês o que vai acontecer, tá? E aí, em alguns momentos, eu vou mostrar para vocês, olha, isso daqui deu uma falha, isso daqui não deu uma falha. Se você quer tentar, e eu recomendo muito que você tente fazer o programa antes de você ver, a resposta que eu vou dar aqui, é muito importante que você faça. Pausa o vídeo agora, nesse momento, tenta fazer aí o programa por si só, tá? E aí depois você vem e tenta fazer a leitura do programa, continua o vídeo para você ver se você teve algum acerto, onde você precisa melhorar, o tipo de coisa. Esse é um exercício que eu recomendo porque ele ajuda você a tentar, exercitar o cérebro, Eu brinco bastante, eu falo que o cérebro nada mais é do que um músculo, Se você não exercitar esse músculo, você vai começar a atrofiar, ele não pensa, Ele não se desenvolve, tá? Então, quanto mais exercício você tiver, é muito mais importante, você exercitar, você tentar fazer algum código, você tentar fazer uma programação, do que você simplesmente ficar vendo os vídeos que vai passando aqui no meu canal, os vídeos que você estiver vendo em outros canais. Geralmente esse é o principal problema que as pessoas falam que, eu não consigo aprender programação. Porque geralmente a pessoa ela não exercita a programação, ela não tenta fazer a programação. Então, para você sair desse zero, sair dessa zona de conforto, eu recomendo fortemente que você tente fazer. Então, pausa, faz o vídeo, faz o teste aí, vê se você consegue desenvolver. Se você não conseguir desenvolver, aí sim, você tentou, você exercitou. E aí você vem ver o que aconteceu e depois você tenta novamente, tá? Mas vamos lá. Quem tiver aqui comigo, quem pausou, tentou fazer, quem não tentou fazer, quem não pausou, fica à vontade.
a gente vai aqui na declaração das variáveis, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso definir os nossos pinos, tá? Vocês já entenderam que a gente costuma criar aqui, né? Const int, vamos colocar aqui LED pin, né? 13, tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Tem a questão do define, mas você pode trabalhar utilizando esse recurso aqui, não tem problema, né? E se eu quiser fazer o LED pin, o button pin, no pino 12, você também pode, tá? O que acontece em todos os casos, tá? Quando a gente faz a criação de uma variável do tipo constante, é muito importante que você entenda, tá? Não é uma regra, não é obrigatório você fazer dessa forma, mas é uma questão de boas práticas, tá? Tudo que for constante, ou seja, um valor que não vai mudar, a gente vai colocar com letra maiúscula, separado por underline, tá? Então, LED pin, eu vou escrever aqui botão, tá? Para ficar em português, e pin. Por que eu coloquei aqui, ó? Você pode até colocar pino, tá? Se você preferir. Você pode colocar até pino, tá? Mas por que eu estou colocando dessa forma? Uma prática de programação, tá? Então, a partir desse momento, né, eu vou trabalhar com essas práticas aqui de programação para vocês poderem se acostumar, tá? A gente já está evoluindo ali dentro do nosso código. Então, aqui, LED, ele refere-se ao elemento que está lá fora, né? E pino é para a gente saber que é o pino realmente que está conectado. Então, ele está conectado aqui no meu pino 13. Então, LED pino, eu sei que é uma constante que define qual pino que o meu LED está conectado. Tá? Então, a intenção de você criar uma variável é você colocar um nome que você consiga entender o que essa variável ela faz, qual que é a função dessa variável. Então, você não pode simplesmente colocar qualquer tipo de variável. Ah, vou colocar uma variável teste, vou colocar uma variável x, y, z. Não, é uma variável que vai receber o nome específico daquilo que você quer. E a outra constante, botão pino, é porque realmente o meu botão ele está conectado no pino 2. Tá? Feito isso daí, a gente vem aqui e a gente vai definir, né, aqui no nosso void setup, a função dos nossos pinos. Tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar, né, pin mode. Vamos escrever aqui o LED pino, né? Ele é uma saída. Então, definimos aqui o nosso primeiro elemento. E o nosso botão pino, ele vai ser uma entrada. Pelo fato da gente já ter feito aqui, né, o circuito, né, do pull down, tá? Eu não preciso, né, definir aqui o que vai ser, né? Então eu estou fazendo aquele pull up no final, né? Então a gente não precisa se preocupar com nada, tá? Então ele simplesmente está recebendo essa informação corretamente. Vamos fazer aquele programa simples, né? Que a gente simplesmente jogava, né, a leitura do meu botão para dentro do meu LED. Então eu vou vir aqui, ó, digital read. Ele vai receber o meu, perdão, errei aqui, né? Digital write no meu LED pino. Ele vai receber o que eu ler no meu digital. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, só para não ficar confuso, tá? Eu vou separar aqui digital read no meu botão pino. Ele vai fazer a leitura. Essa leitura eu vou jogar para dentro de uma variável, tá? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo booleana que vai receber, né, o valor dessa minha leitura. Então essa minha variável booleana eu vou falar aqui, vou chamar de estado do botão, tá? Repara aqui, né, que nessa variável eu estou criando estado botão, né? Eu estou descrevendo, tá, o nome da minha variável, né, com todas as letras. O que essa minha variável é? Né? Eu estou escrevendo, né, com todas as letras aqui, o que ela faz é o estado do meu botão. Então eu estou lendo, né, o estado, se ele está ligado ou desligado, estou salvando dentro dessa variável. E essa variável eu vou colocar aqui na minha
saída, né? Então, vou escrever lá na minha saída. Vamos fazer o teste, vamos ver se vai estar tudo certo. Não erramos nada. Se eu apertar o botão, ligou-se o LED, soltei o botão, apagou o LED, tá? Então, o nosso código, ele está bem estruturado, está bem funcionando, tá? Agora vamos para o desafio exatamente, né? O desafio, ele fala que a gente quer fazer aqui um botão que simplesmente eu vou apertar para ligar e um botão para apertar para desligar, tá? O que eu vou fazer aqui, né? Uma estrutura bem simples, tá? De se utilizar para fazer esse recurso seria você utilizar um MIF, tá? E aí o que eu iria fazer? Eu pegaria aqui, né? Eu iria ler, né? O estado do meu LED. Digital Grid do meu LED pino, tá? E aí eu faria o que para ele, né? Eu iria fazer um if onde eu iria escrever dentro do if, eu iria ordenar, né, que dentro do meu if ele recebesse, né, o meu estado invertido, tá? E quando que eu iria fazer isso, tá? É muito comum as pessoas quererem fazer isso daqui, ó. Estado botão igual, né? High, né? Ou, né, existe também a possibilidade, e aí eu vou colocar aqui para vocês, né? Isso daqui, às vezes as pessoas elas colocam igual a 1, tá? Mas na verdade, isso tudo aqui, pessoal, é um pleonasmo de programação, vamos dizer assim, né? E o que é um pleonasmo, tá? O estado do botão, qual que é o valor dele? É 0 ou 1? Isso daqui, ele pode me retornar o valor de 0 ou 1, certo? Então, eu escrever esse cara aqui, se o estado do botão for 1 e ele for igual a high, então ele já está me retornando. Então, quando a gente faz a programação, a gente pode vir aqui, ó, e escrever simplesmente se o estado do botão ele já é a mesma coisa que eu fizer que eu fazer essa comparação, né? Então não faz necessário, não faz sentido eu tentar escrever esse trecho, tá? É um pleonasmo de programação. O estado do botão ele já é uma booleana, ele vai me retornar o valor de 0 ou 1. Então eu não preciso comparar ele com 0 ou 1. Ah, mas poxa, Eliabel, e se eu quisesse fazer a comparação, né, de isso daqui eu quisesse fazer a comparação com outro estado, por exemplo, fazer com false, ou, perdão, aqui é low, ou zero aqui, né? Como que eu faria esse cara aqui? Isso daqui, nesse formato, tá? Eu iria utilizar simplesmente o inverte estado botão, tá? É a mesma coisa. Eu não preciso fazer essa comparação. Eu posso fazer o inverte estado do botão. Então, se eu quisesse pegar um estado em que eu tenho ali a minha programação e eu quisesse inverter, se na verificação eu quisesse inverter, eu poderia simplesmente usar o estado de inversão e o estado do meu botão, a variável que retorna aqui para mim. Tá? Então, eu posso fazer uso dessas estruturas aqui. Tá? Isso daqui ele vai facilitar muito o seu programa e você também ganha aí, né, em questão de profissionalismo, entender o que acontece dentro da programação e os tipos de dados com os quais você está trabalhando, tá? Mas vamos continuar. Então, se o meu estado do botão estiver ligado, ele vai inverter aqui. E nesse momento, a gente vai notar que tem um problema. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse problema acontecer na prática, né? Então, vamos iniciar aqui a minha programação, está funcionando certinho. Se eu apertar aqui, ó, cliquei muito rápido, vamos ver, ó, cliquei. Vou clicar de novo, apagou. Vou clicar de novo, apagou. Vou clicar de novo, apagou. E se eu apertar e segurar, né, a gente não consegue ver aqui dentro da nossa programação, mas isso acontece um pequeno problema. Ó,
ele está executando, né? E ele está executando tanto quanto rápido, mas a gente não consegue perceber o principal problema que isso aqui vai me dar, tá? Se você colocar no protoboard, se você colocar lá no nosso equipamento, você vai ver, né, no equipamento real, que provavelmente esse LED ele vai ficar oscilando, né, ele vai ficar ligando e desligando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui e eu vou ativar a minha serial. Serial.begin 9600. E aqui, quando eu tiver, certo? Eu vou escrever na minha serial.println, eu vou escrever o estado do LED. Se o que a gente vê aqui, né, é que o meu botão, toda vez que eu clico, ele liga e desliga, ele só tem que executar uma única vez, certo? Esse aqui é o padrão. Vamos ver o que vai acontecer. Não foi declarado. Opa, estado LED. Vamos trocar aqui. Então vamos ver. Agora, se realmente ele só está executando uma única vez, é para aparecer somente uma linha aqui na minha serial. Vamos fazer o teste. O que acontece? Ele está plotando toda vez 01, 01, 01, 01, 01. Ou seja, o meu LED ali ele está ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. Só que como o meu microcontrolador ele opera numa velocidade muito alta, a gente não consegue ver aqui nesse simulador. Se a gente estivesse utilizando, né, um microcontrolador real, a gente iria enxergar ele oscilando, tá? Mas a nossa operação ela está acontecendo ciclicamente. Ou seja, eu não quero que isso aconteça ciclicamente. Eu preciso, tá, que o meu sinal ele execute essa operação uma única vez. Então, na hora que eu clicar, eu preciso que ele ligue. E ele não desligue após ele ligar, né? Ele só vai desligar na próxima vez que eu apertar o meu botão, tá? Então, aqui dentro da minha programação, o que eu vou fazer? Eu vou criar, né, uma estrutura, eu vou criar uma forma de impedir, né, que o meu sinal ele seja alterado, tá? Ou seja, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou criar uma nova variável, né? Eu vou criar uma nova variável e essa variável ela não pode ser inicializada toda vez que passar por aqui. Porque o que acontece? Toda vez que eu passo pelo loop, essa estrutura ela é recriada, tá? Então ele recria esse trecho aqui de código. Essa minha variável ele zera e recebe um novo valor. Então eu não posso eu não quero que isso aconteça toda vez. E até mesmo uma prática que é aquela questão do escopo de programação, a gente precisa que essas variáveis elas não estejam, esse tipo de variável ela não esteja aqui dentro. Então eu vou criar uma variável do tipo booleana, onde eu vou chamar ela aqui como, vamos ver aqui, teste estado do botão. Tá? A gente pode deixar ela inicializar como 0, né? Ela vai inicializar com o valor de low, e tudo bem. A gente vai fazer o teste estado do botão. Estado do botão, a gente vai pegar ele, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou forçar, né, que quando ele passar aqui pelo if, eu quero que o meu estado do botão, e aí eu vou colocar uma lógica aí, o meu teste estado do botão, ele esteja desligado, tá? Então eu vou falar para ele assim, ó, eu quero que você fique desligado. Mas se você estiver ligado, eu não quero que você execute essa operação novamente, tá? Então beleza. Então o meu teste do botão, ele vai impedir que esse trecho ele rode constantemente, tá? E aí para que eu consiga fazer com que ele execute uma única vez, aqui dentro eu vou falar para ele receber o valor de raio. Tá? Então o meu teste estado do botão, se ele estiver ligado, ele não vai, se ele estiver desligado, na primeira vez que ele passar por esse if, ele vai ligar. E aí, novamente, ele não vai executar esse trecho de código. Tá? E aí, o que eu vou fazer?
se eu vou pegar uma lógica oposta, né, a esse cara aqui. Eu vou pegar uma lógica oposta, só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos parar por aqui, vamos ver o que vai acontecer na nossa simulação. Então lá, vamos apagar aqui a nossa operação, então eu vou clicar aqui uma vez, ó. Cliquei. Olha só, ele só mandou 0. Ele não ficou repetindo 01, 01, 01, 01. Então o nosso código funcionou perfeitamente. Eu travei, ó, com esse trecho aqui de código e esse trecho aqui de código, eu travei a minha lógica. Ele não está mais executando essa operação constantemente. Só que daí o que acontece? Se eu apertar de novo, ele não executa nunca mais, porque o meu teste de estado do botão está ligado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer o oposto, né? Eu vou pegar aqui o mesmo trecho de código, tá? Eu só vou apagar esses caras aqui, ó, que eu não vou precisar para cá. E aí eu vou inverter, né? Então, uma tabela verdade, né? Eu vou querer aqui, ó, o estado do botão e o teste do estado do botão ligado. Então, quando o meu estado do meu botão estiver desligado e o meu teste de estado do botão estiver ligado, eu quero que o teste de estado do botão vá para low. Isso daqui vai fazer com que eu permita repetir o meu código constantemente. Então, vamos fazer o teste agora? Vai lá. Apertei a primeira vez, ligou, recebi um 0 ali na minha serial. Soltei, apertei novamente, desligou, recebi o valor de 1 ali na minha serial. Então, se eu apertar agora, ó, eu consigo fazer um clique só, ó, independente. Eu posso clicar aqui, ó, apertar e segurar, ele não vai repetir a minha operação. Eu criei um trecho de código que impede que o meu operador execute funções repetidamente de forma cíclica, né? Eu consigo fazer somente no primeiro pulso, na primeira entrada, tá? Então isso aqui é uma forma de vocês conseguirem realizar. Existem N outros recursos que vocês poderiam utilizar, mas esse é o modo mais básico que você tem e é um modo que funciona e funciona muito bem, é utilizado em vários lugares e você pode aproveitar isso de várias formas, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou tentar trazer nas próximas aulas mais conteúdos referente aí à questão de programação, código dentro do microcontrolador, tá bom? Vou deixar esse daqui disponível aqui no link aqui embaixo, então não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, nem de curtir o nosso vídeo e se inscreve aí no canal para que a gente possa manter essa comunidade funcionando aí da melhor forma possível. Até a próxima, pessoal!